Olá, minha Paraíba! Chegamos à quinta-feira, dia 17 de junho de 2021. Estamos ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação aí da sua TV Arapuã. No programa de hoje, eu converso com o presidente da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, George Coelho, que está aqui conosco, fazer aqui um raio-x, um diagnóstico dos desafios que os prefeitos e as prefeitas paraibanas estão enfrentando nesse momento aqui do estado, e nesse momento, inclusive, de pandemia do coronavírus. Será que tem tempo para pensar em outros projetos para o desenvolvimento das cidades aqui? Quais são os grandes anseios do municipalismo aqui na Paraíba, que você acompanha a partir de agora no Rede Verdade? Presidente George Coelho, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os telespectadores do Rede Verdade. É um prazer estar aqui para a gente discutir a pauta municipalista e levar essa informação à sociedade. Bom demais. Não tem como falar em gestão pública municipal, George, sem falar no enfrentamento à Covid. Qual é o cenário de hoje, mais de um ano depois da pandemia do coronavírus, que se encontram prefeitos, prefeituras, prefeitas aqui na Paraíba? Quais são os grandes desafios? Depois eu vou querer, naturalmente, recortar entre a questão da expectativa de vacinas, mas qual foi o grande desafio? A pandemia do coronavírus trouxe à tona os desafios da falta de rede hospitalar nos municípios aqui do estado? Teve, Luiz, teve uma grande dificuldade, principalmente porque é algo desconhecido, esse enfrentamento da pandemia, é algo que ninguém jamais poderia imaginar que pudesse acontecer. Eu acho que nós só sabíamos o que era isso em filme de ficção ou algo que a gente assistisse pela televisão. Portanto, isso foi muito difícil para os municípios, Luiz, porque 72% dos municípios da Paraíba são municípios de pequeno porte. Não são municípios que têm hospitais, não são municípios que têm policlínica, são municípios que geralmente têm UBS, têm posto de saúde. E isso veio a dificultar muito, algo desconhecido, no primeiro momento sem recursos, e os prefeitos tendo que também tomar medidas, digamos assim, populares, medida para proteger a vida, medida para proteger a população. E a população, no primeiro momento, não entendeu isso, e houve essa dificuldade. E os prefeitos, eles enfrentaram de modo em loco e ter a coragem também de estar no município para poder enfrentar isso. Isso também trouxe a condição de hoje, nós estamos em outro patamar, eu posso dizer assim, no que diz a gente no trato da pandemia. Fora que esse ano, recurso para a saúde, fora o recurso que foi passado para os centros de Covid, os prefeitos não receberam, mas temos aí a condição também que a sociedade tem que ajudar as gestões, tem que ajudar os prefeitos nesses decretos, tem que ajudar os prefeitos no isolamento social. Agora, do ponto de vista da rede, da estrutura médica, hospitalar, de atendimento à saúde nos municípios da Paraíba, a pandemia expôs ainda mais a questão da falta de descentralização do atendimento. Cidadãos que moram em diversos municípios da Paraíba e não conseguem ter o atendimento naquela cidade, precisam sempre se deslocar para cidades polos da região. Tem como pensar em acabar um dia com isso? Eu acho que o remédio para isso seria consórcio, seria a regionalização de centros de saúde em polos maiores com consórcio de municípios. Isso, com toda certeza, desafogaria os maiores centros, como as capitais e as maiores cidades do estado, e eu acho que o atendimento melhoraria 100%. Por que isso não avança? Porque nós não temos costume com consórcio. A realidade seja dita, nós não temos ainda esse costume com consórcio. Mas eu posso dizer a você aqui que existe um consórcio na Paraíba, que é o Cisco, o consórcio que é composto pela cidade circunvizinha lá de Sumé, e esse é um exemplo para a saúde. E, portanto, eu acho que a gente deveria seguir esse exemplo, porque até os recursos, além de ser maiores, você tem uma captação melhor. Você poder fazer com que uma pessoa não viaje de ambulância de uma cidade até perto, uma cidade, por exemplo, como a minha, Sobrado, de 60 quilômetros, que poderia resolver a sua questão no Hospital de Sapé. Bom, você falou em recursos aí, eu quero lhe perguntar sobre a disponibilidade de recursos para os prefeitos durante essa pandemia do coronavírus. A CPI da pandemia lá no Senado chegou, inclusive, a discutir que iria convocar alguns governadores, alguns prefeitos, para dizer onde é que eles estão colocando tamanha quantidade de dinheiro que estão recebendo do governo federal para a pandemia do coronavírus. Isso, na verdade, tem se concretizado nos cofres municipais? O ano passado nós tivemos a reposição do FPM, a reposição do ICMS que o Congresso votou, tivemos transferências maiores da saúde para os cofres dos municípios no que tange a saúde. Mas o dinheiro não foi só para o Covid, porque temos blocos na saúde, temos o PAP, temos o MAC e temos outros
programas institucionais que recebemos esse recurso. Portanto, os prefeitos fizeram o seu dever de casa, gastaram de acordo com o que estava lá o dinheiro para ser feito, como também no combate à pandemia. Eu acho isso desnecessário estar falando nessa questão de investimento de dinheiro, porque os prefeitos fizeram o dever de casa, Luiz. Pode ter certeza disso. Agora, quer investigar, tudo bem, isso é um dever de qualquer um, se haver a necessidade. Mas o que eu posso dizer a você é que dentro dos recursos que foram recebidos para ser gasto, tanto na área social, ninguém fala, vem recurso na área social para que a gente, dentro da área social, trabalhasse com a prevenção do Covid. E muita gente não fala nisso, fala mais só na saúde. E na saúde tem uns blocos que também veio o dinheiro específico para a Covid. E assim foi feito. A Confederação Nacional dos Municípios, Luiz, ela passou para todas as confederações que os prefeitos fizessem contabilidade paralela. O que fosse gasto com Covid e o dinheiro que fosse gasto, ele fizesse aquelas aplicações e informasse aos tribunais. E foi assim que foi feito. Para além da pandemia, falando em recursos, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito e o ministro Paulo Guedes da Economia também sempre enfatizaram isso, de que eles procurariam fazer nessa gestão, e até usaram o slogan menos Brasília e mais Brasil, no sentido de defender aí uma política de distribuição dessa renda da União com estados e municípios. Na prática, depois de 2 anos aí de governo Jair Bolsonaro, o que é que você pode dizer em relação a isso? Existe hoje um processo de distribuição desse bolo tributário melhor para os municípios? Luiz, eu costumo dizer que eles falavam isso enquanto não viram a conta deles, o saldo da conta deles. Aí modificou, ficou essa história de mais Brasília, menos Brasília e mais Brasil, modificou, ficou mais Brasília e menos Brasil. Não modificou nada. O bolo tributário hoje fica praticamente na União. 60% do bolo tributário hoje fica para a União, né? 19, 21 e pouco para os estados e o resto para os municípios. E isso dificulta muito a administração dos municípios, porque os municípios assumiram as políticas públicas implantadas ao longo de 2 décadas, né? E está tendo essa dificuldade de poder cumprir, porque esses programas não foram reajustados, né? E são programas federais e os prefeitos não podem voltar atrás. Tem que continuar cumprindo. E essa história de menos Brasília, posso dizer a você, continua do mesmo jeito. Mais Brasília, menos Brasil. Você falou em assumir responsabilidade. Tinha falado sobre a história dos decretos de medidas restritivas para combate ao coronavírus, que certamente geram ali uma certa impopularidade. Recentemente, o governador João Azevedo, ao baixar mais um decreto, fez um apelo diretamente aos prefeitos, sobretudo daqueles onde as cidades, os números têm explodido, e dizendo que os prefeitos pudessem não ficar só na sombra do Estado, esperando o decreto do Estado, mas que fizesse cumprir ali os decretos e que pudesse ser rigoroso também. Tem prefeito que está sendo irresponsável e está, para evitar a impopularidade, deixando a coisa correr frouxa? Não, a federação não constata isso e os prefeitos têm a responsabilidade e está tendo a responsabilidade com os decretos. O que está acontecendo também, Luiz, é que a gente tem que ver que os municípios têm às vezes o município tem muitos vizinhos perto, né? Os 5 vizinhos. Sim. O município, às vezes... Você controla a sua população, mas não controla o resto. Alguém está com a bandeira laranja e amarela dentro de um circuito, às vezes, de 18 municípios, de 20 municípios, certo? Com a diferença lá, e pode ter até um com verde. E você não consegue controlar isso aí, porque muitas vezes o gestor está usando o que ele está recebendo da bandeira. Se é laranja, se é amarela, se é vermelha, se é verde. E aí o que é que acontece? Uma população vai para uma feira no outro município. Você não consegue ter esse controle. Mas os prefeitos têm conseguido... Se você consegue controlar o seu município, mas o outro está aberto. Está aberto, exatamente. E alguém pode dizer, não, aqui está fechado, mas o município 5 vizinho muito perto está lá aberto, está funcionando as coisas, porque realmente ele está numa bandeira que pode ficar daquela forma. E o vírus adorando essa circulação. Adorando essa circulação. O problema maior eu vejo nessa condição. Não é a questão do macro, de você colocar um decreto que todos acompanham. É porque dentro da vida do município tem a economia, tem a vida. E é muito triste você tomar uma atitude que você isola as pessoas. Isso não é fácil de entender. E as pessoas dentro do município, eles não sentem a vontade para acompanhar isso. Você sabe que em muitos municípios, por exemplo, tem uma população bastante... volumosa na zona rural. Bom, do que você está sentindo quando senta e quando conversa com os prefeitos como um todo, eles estão aprovando a condução do governo do Estado na história da pandemia, na história dos próprios decretos, na classificação das bandeiras? Como é que você avalia isso? Os prefeitos eles estão aprovando, eles estão cansados.
Na realidade, eles estão cansados porque eles querem fazer com que a gente saia da melhor forma possível dessa pandemia. E a gente sabe que também a sociedade tem que ajudar o gestor, a sociedade tem que ajudar a administração. E a gente sabe, como eu sempre volto a falar, da dificuldade de você tomar medidas impopulares, medidas de isolamento num município pequeno. É muito ruim. Um comerciante que vive lá, o comerciante que tem sua venda lá de comida, o comerciante que tem sua barraquinha lá, seu fiteiro, enfim, todo aquele já comércio era difícil pequeno, antes da pandemia. Antes da pandemia, e você tem que travar isso, cara, é algo que não é fácil. E o que tem acontecido é que o vírus, ele avançou. Na realidade, ele avançou. E a gente vem fazendo isso ao longo desse tempo. Não é que os gestores não estejam cumprindo com os decretos. Pelo contrário, eles estão tentando fazer da melhor forma possível. Mas você não controla a população. É bom que se diga aqui. Os gestores, os prefeitos e prefeitos da Paraíba, eles estão enfrentando nas suas cidades. É tanto, Luiz, que tem aí 6 prefeitos que foram acometidos de coronavírus e morreram. Outros tantos, Luiz, foram para o hospital. Né? É caso de prefeitos que foram à beira da morte. Inclusive o prefeito de Cajazeiras, José Aldemir, está entubado. Está internado, quer dizer, o prefeito está lá na sua cidade enfrentando, é algo terrível. Agora, você querer fazer as coisas da forma melhor para a população, você quer fazer. Quem é que não quer fazer? Mas a gente tem que ter também o entendimento da própria população para que esses decretos eles avancem e a gente consiga realmente fazer o que de melhor a gente tem que fazer, preservar a vida. Agora, a gente prega vacinação. Eu ia perguntar sobre como é que você está avaliando esse processo de vacinação aqui na Paraíba. O Estado sempre aponta que há uma celeridade na distribuição quando as vacinas chegam na Secretaria de Saúde do Estado. Isso na ponta está sendo configurado e o Tribunal de Contas do Estado apontou ali algumas incongruências na lista de vacinação. Tem alguma desorganização em algumas cidades? Tem alguma desorganização de informação, né? Algo que tem que ser corrigido da melhor forma possível. Agora, a vacinação está célere aqui no estado. Realmente, o que está chegando nos municípios, os prefeitos estão avançando na vacinação e estão fazendo o melhor. Até porque João Pessoa, como a gente sabe, a capital paraibana, ela sempre tem um volume maior. Todas as capitais têm um volume maior de vacinas a ser distribuída. E o resto é distribuído de acordo, né, com a distribuição que veio do Ministério da Saúde e aqui da CIB. Mas a gente entende que a gente deveria avançar mais nesse sentido, porque eu acredito que aí sim a gente teria mais tranquilidade, né, com mais vacinação. Mas os municípios estão fazendo o dever de casa. Quanto a esses erros, eu posso ter certeza, e o que eu conversei com os prefeitos e pedi de informação é que foi erros até grosseiros de quem está lá para alimentar o sistema. Tá, Jorge, eu quero saber de você, além naturalmente, para além da pandemia do coronavírus, há algum desafio que a FAMURP está aí apontando para poder, junto com os prefeitos da Paraíba, fazer aí algumas melhoras nas suas gestões. Mas a gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta conversando aqui com o presidente da FAMURP, George Coelho. Um minutinho.